Se você travou nessa questão, bora resolver ela aqui rapidão, porque eu te garanto que ela é bem fácil. No início do século XX, as fórmulas das substâncias eram representadas de modo diferente do atual. A figura apresenta uma fotografia que registra uma aula de química no colégio em Santos. Um olhar mais atento permite identificar como os compostos químicos eram representados. Então, o cara pegou, deu um zoom nesse quadro aqui e mostrou para a gente como que esses compostos químicos eram escritos, eram representados nessa época lá na década de 1910, né? Beleza, vamos lá. O nitrogênio era chamado de azoto e era representado pelo símbolo Az. Então já vamos escrever aqui em cima, ó. Nitrogênio era representado pelo símbolo Az. Vê-se na lousa a equação representativa da adição do oxigênio atômico ao monóxido de nitrogênio, AZO, com a formação de dióxido de nitrogênio, AZO2. Analogamente, o nitrato de sódio era representado por NaAZO3. Aí vem a pergunta, né? Em 1909, as representações das substâncias ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo por base essas informações e seguindo a mesma lógica, seriam respectivamente o quê? Bom, primeiro a gente tem que saber quais são as fórmulas desses dois compostos, né? O ácido nítrico, obviamente, é um ácido, e ele é representado pela fórmula HNO3. E o cloreto de cálcio, ele é representado pela fórmula CaCl2. Por que que ele é representado por essa fórmula? Porque se a gente for lembrar, na tabela periódica, o cálcio está na família 2A, ou família 2, né? E o cloro está na família 7. Então, quando a gente tem um cara da família 2, um metal, ele tem o NOx mais 2. E o cloro, como ele é da família 7, ele tem o NOx menos 1, que é fixo. Então, você vai precisar de dois cloros para a carga dele ficar menos 2 e conseguir zerar com o mais 2 aqui do cálcio, beleza? Como essa molécula não é um íon, mas é uma substância neutra, né? Então, você precisa zerar o NOx com com os dois átomos que você colocar, né? Beleza, vamos lá. Como ele perguntou a representação lá na década de 90 dessas duas substâncias, então a gente vai fazer aqui o seguinte. Ele disse que o nitrogênio era representado pelo símbolo Az, então é só a gente substituir aqui no ácido nítrico justamente o N pelo Az. Então vai ficar HAZ, que é o nitrogênio, O3. Só que esse 3 aqui do oxigênio, ele não era representado nessa época aqui embaixo. Ele era representado como se fosse o expoente desse oxigênio. Então ele vai ficar aqui em cima. Vai ficar HAZO3 aqui em cima. E aqui no cloreto de cálcio vai ser a mesma coisa desse expoente. Como não tem nitrogênio, a gente não substitui nada, só repete aqui os átomos e bota esse 2 que estava aqui embaixo lá para cima. Então fica CaCl2, como se tivesse elevado a 2. Portanto, a nossa resposta correta é a letra A. As outras alternativas, elas só botavam um número que não tinha nada a ver em outro lugar, em uma posição diferente. Por exemplo, aqui o Az está elevado a 3. Não é o Az que é elevado a 3, é o oxigênio. O Ca2Cl não é o cálcio que está elevado a 2, é o cloro. Então não pode ser. H3, 3 não está no hidrogênio, também não pode ser. E nessas duas aqui, o potássio que está junto com o cloro, não é o potássio, é o cálcio. Essas fórmulas aqui estão erradas. Então, essas aqui também estão, porque esse oxigênio está elevado a 2 e esse AZ está elevado a 2. Tem nada a ver. Portanto, a nossa resposta correta é a letra A mesmo.